E você vai entender o porquê desse gesto que fizemos aqui. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10. Não murmureis como alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Nem murmureis, como também algum deles murmuraram e foram destruídos pelo destruidor. Diga comigo, é proibido murmurar. Não murmureis. Quando você fizer 1 Coríntios 10, 10, você está dizendo, não murmureis. Você está dizendo, é proibido reclamar. Fecha os olhos. Deus, queremos ouvir Tua voz, Tua palavra. O Senhor venha falar com cada um aqui essa noite de uma forma muito poderosa e especial. Amém, amém. Pode se assentar adorando ao Senhor. Sabe que quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós temos muitos ensinamentos, muitas coisas que devem fazer parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Não são coisas só para viver de joelhos, mas são coisas que devem fazer parte do nosso dia a dia, da nossa convivência com a sociedade, com outras pessoas, com a família, com o vizinho, com os amigos, com os parentes, com a sogra. Então, aqui nós estamos diante de um texto e eu quero, assim, colocar um tema: gratidão, um caminho para ser feliz. Gratidão é um caminho para ser feliz. Quando olhamos para o texto e lemos nele, não murmureis, nós já temos aí uma ordem, nós já temos aí uma direção, uma placa bem grande, com uma seta gritando e dizendo, não murmureis. E não murmurar engloba muita coisa, muita coisa. Por incrível que pareça, não murmure contra Deus. Eu, pastor, sangue de Jesus tem poder. Nosso Deus, pastor, cruz, credo. Eu murmurar contra Deus, pois é, irmãos. Você não imagina quantas vezes a gente murmura contra Deus. A gente murmura contra Deus quando alguma coisa não sai do jeito que a gente esperava e a gente, em vez de culpar o homem pelos seus erros humanos, a gente culpa Deus com o seu jeito divino. Muitas vezes a gente culpa Deus, achando que se aquilo não saiu perfeito, a culpa é de Deus. Quantas vezes você já se pegou na sua vida dizendo o seguinte: por que Deus? Já perguntou para Deus por quê? Muitas vezes. Isso são murmurações que a gente faz contra Deus. Contra Deus. Muitas coisas nessa vida, nesse mundo, a gente não vai entender. A gente vai ficar sem compreensão. Nossa compreensão é limitada. Nosso entendimento é limitado. E aí a gente vai e culpa Deus. É como alguém que está ali na igreja servindo ao Senhor e sai alguma coisa de um outro que às vezes nem é da igreja e falou, fofocou, falou, fez e disse não sei o quê, e a pessoa não vou mais, eu odeio aquela igreja. Como assim? Você odeia Deus? Como você odeia um culto?
Como você odeia um lugar onde celebra o Rei Jesus, o Rei dos Reis. Então, muitas vezes, e às vezes até com facilidade, a gente murmura contra o agir de Deus. Contra o agir de Deus. Muitas vezes nós murmuramos por aquilo que a gente tem, ou por aquilo que a gente não tem. Muitas vezes. Meu Deus! Né? Andava a pé, ia para o ponto de ônibus, aí murmurava, meu Deus, eu estou a pé, não sei o quê. Deus preparou um fuscão daquele, meu irmão, que cada esquina dá um glória, pá! Outra esquina, pá, pá! É pentecostal. E aí a gente reclama, oh meu Deus, isso aqui, eu estava num culto, irmãos. Falo isso com dor. E na porta da igreja parou um carro bem velho. Um carro velho, com lataria enferrujada, faltando um pedaço na lataria. E parou bem na frente assim da igreja. E um pregador, quando foi pregar, ele falou assim, olha, tem coisa, irmão, que não é Deus que dá, não. Tem coisa que é o diabo. Por exemplo, tem um carro parado ali na porta da igreja. Aquilo lá não vem falar para mim que foi Deus que te deu, não, irmão. Aquilo lá foi o diabo que te deu uma porcaria num carro daquele. O pastor levantou, o pastor da igreja. Era um pregador convidado. Aí o pastor da igreja levantou. Encostou aqui no púlpito, e aí o pregador ficou desajeitado, até que o pastor, ele tirou o microfone. Pastor, o senhor quer o microfone? O pastor falou, quero o microfone. E o pastor pegou o microfone e deixou ele em pé, não devolveu mais. E o pregador ficou ali, ficou em pé, e uma das coisas que o pastor falou foi o seguinte, minha maior alegria no culto hoje, foi quando o irmão Alberto ali, olha, que é pedreiro há muitos anos, numa luta muito grande, mora numa casa simplesinha e o sonho dele era ter um carro. E aí ele falou assim para mim, pastor, eu consegui comprar, pastor. Foi o que o dinheiro deu. E eu vou ir na igreja de carro pela primeira vez. E eu quero que o pastor consagre o meu carro. Eu estou tão feliz, pastor, que eu quero parar o carro na frente da igreja para envergonhar o diabo. E ele vê que Deus é fiel na vida do seu servo. Então a gente murmura, irmão. Às vezes murmura por aquilo que não tem, murmura por aquilo que tem. Estava a pé, não está bom. Aí Deus dá um carro. Porque furou o pneu, qualquer carro pode furar o pneu. Esse carro não presta, furou o pneu. Irmão, o outro foi vender um carro para mim, falou assim, esse carro aqui é muito bom, e não sei o quê, e isso aqui, e aquilo outro, não fura o pneu. Eu falei, ai. Diz que o carro não furava o pneu. Eu falei, é o quê? De ferro? É de madeira esse negócio? Como é que o carro não fura o pneu, irmão? Põe um prego lá, né? Passa em cima de um caco de vidro e qualquer pode furar. Mas aí, porque furou o pneu, reclama. Então reclama de tudo e começa a entrar naquela murmuração sem fim. Nós murmuramos pelas percas. Muitas vezes nós murmuramos pelas percas. Já murmurou pelas percas? Eu já perdi voo, eu já perdi muito avião. Eu já perdi avião, o avião está parado ali, moça, pelo amor de Deus. É só eu correr lá, subir aquelas escadas, e eu estou dentro do avião, está aqui, tem horário, tem a passagem, tem meu assento, tem tudo. Já fechamos a porta de embarque, não vai mais. Pastor Luiz Antônio era um amigo meu, um grande pregador, pregava por todo o Brasil, nos grandes congressos. E ele pegou um voo da TAM
em Porto Alegre. E naquela noite ele ia pregar ali em São José dos Campos. E ele, lá em Porto Alegre, esperando o irmão Elton, que é um cantor. Canta muito lindo. Ele canta muito bonito, num estilo assim meio clássico, num estilo meio ópera assim. Muito linda a voz dele. E o irmão Elton ia acompanhar o pastor, porque ele ia cantar. E o pastor Luiz Antônio ia pregar. E de repente, o pastor Luiz Antônio está dentro do aeroporto em Porto Alegre. Elton, cadê você? Pastor, estou preso no trânsito. Deu um congestionamento, eu estou preso, eu estou indo para o aeroporto. E o pastor Luiz Antônio disse, olha, já chamou o embarque. Eu duvido você conseguir chegar a tempo. Eu estou embarcando e eu estou indo. E chegando lá, ver se os irmãos querem que você vá amanhã ou não. E depois a gente conversa e eu estou embarcando. O pastor Luiz Antônio entrou naquele avião. O voo foi tranquilo. Quando chegou para pousar em Congonhas, o piloto não, por algum problema, não sei se humano ou mecânico, não conseguiu segurar o Boeing na pista. E foi aquela grande tragédia. O avião foi para cima dos prédios, matou muita gente em terra, muita gente que estava dentro do avião. E o pastor Luiz Antônio morreu naquele dia. Explodiu o avião. Depois eu conversando com o Elton, disse, Elton, como é que você... Eu estava chegando na nossa igreja, irmão, aqui na Campos Sales, quando a gente ainda era ali. Eu estava entrando no corredor, quando alguém veio correndo. Vanderlei, caiu um avião e morreu um pastor. E na hora eu pensei no pastor Jabes, depois pensei no pastor Silas, e depois fiquei aquele rolo, e quem é o pastor, e o culto para começar na igreja. E eu fico sabendo que era o pastor Luiz Antônio. O Elton, ele disse que ele ficou no meio daquele trânsito, dizendo, Deus, o Senhor sabe de todas as coisas. Ele disse, você nem murmurou? Ele falou, não, eu disse, Deus, se não é para eu ir, o Senhor sabe de todas as coisas. Ele conseguiu agradecer, dar glória a Deus pelo trânsito e por ter perdido o voo. Que se ele tivesse pego aquele voo, ele não estava vivo. Não sobreviveu ninguém naquele voo da TAM. Ninguém sobreviveu. E o Elton perdeu. Quantas vezes uma perca dessa e a gente murmura? Aquela vaga era minha. Aquele emprego era meu, aquele carro, aquele terreno, olha, veio alguém na frente e pegou, veio alguém e falou mal de mim, olha, era a minha vez, mas veio alguém e roubou minha oportunidade, e aí a gente murmura, e a gente faz aquela murmuração, Deus, o Senhor não está vendo, olha aí, perdendo a minha chance, perdendo a minha oportunidade. Olha para cá. E muitas vezes a gente faz isso. Então, não murmureis. O que a gente precisa é de ter gratidão. Ter gratidão, coloca a mão no coração e diga, a gratidão é coisa rara. Gratidão é coisa rara. A gente vive dias da valorização das coisas e não do ser humano, mas daquilo que o ser humano tem, daquilo que ele pode me dar, daquilo que ele pode me oferecer, do diploma que ele tem na parede, do dinheiro que ele tem no bolso, do status que ele tem em algum lugar, e por aí a gente começa a ver uma desvalorização, enquanto a gente precisaria olhar para tudo e todas as pessoas e ser grato a Deus.
E às vezes o olhar é um olhar de competição, às vezes o olhar é um olhar de quem é melhor, às vezes é um olhar de nota, às vezes é um olhar de pontos, de pontuação, enquanto a gente tinha que olhar e simplesmente agradecer. Eu fazendo aniversário ontem, e não tem como você não chegar na minha idade, e é claro que eu não vou falar, irmão. Não posso falar. Por que só mulher não pode falar a idade e nós tem que falar? Não vou falar mais. Não vou falar mais. Mas para quem já está até desmaiando, né, irmão? No médico o negócio já está mais para frente, lá para lá. Mas escuta, a gente começa a olhar e o meu coração vai num ponto só, gratidão. Porque muita gente foi degraus para eu subir. Muita gente estendeu a mão para eu subir. Muita gente chegou num lugar e falou meu nome. Irmãos, um dia eu estava na favela do Rio de Janeiro, num culto à tarde, porque ninguém me convidava para pregar num culto à noite. O culto tinha lá suas 30, 50 pessoas, mas eu estava pregando como se tivesse 10.000 na minha frente. Quando o culto terminou, no culto, tinha um farmacêutico. E ele parou na porta e falou assim: você aceita um convite para pregar domingo? Aí eu olhei e falei: eu aceito. Você está onde? Estou aí, ali, depois vou ali, depois eu fico numa casa ali, o outro me leva para lá, e eu ficando na casa dos crentes. E ele falou: então eu vou me dar um contato de alguém. Eu falei: aquele irmão ali. Se der certo, eu vou vir te buscar para você pregar no domingo. E deu certo, ele veio me buscar. E da favela, eu fui parar em Niterói, no Rio de Janeiro. E quando eu vou chegando, que ele falou: essa é a igreja. Uma esquina, uma igreja, catedral assim, toda de vidro, muito grande. A igreja tem elevador, escada rolante. Até hoje essa igreja é assim. Uma estrutura, o carpete do púlpito, meu pé afundava assim, irmão. Eu falei: eu não sei andar nisso, não. Sentei do lado de um homem, um dos maiores empresários do Rio de Janeiro. Eu dou uma rabichada de olho assim, o óculos dele de ouro. Tudo de ouro, maciço. Falei: Deus, como é que eu vou pregar numa igreja dessa? Quando eu olho, irmão, umas 3 a 4 mil pessoas. Disse: Deus, eu não sei pregar nisso aqui. Como é que eu vou pregar nisso daqui? E eu preguei, e Deus abençoou, e foi uma noite gloriosa. E quando o culto terminou, eu corri para dentro do carro do irmão, falei desse farmacêutico, falei: irmão, leva eu embora daqui. Esse povo tudo rico, isso aqui. Irmão, onde é que você me trouxe? Vanderlei, o povo está caído pelo chão, o povo está batizado com o Espírito Santo, tem algo glorioso que aconteceu, Deus é contigo, Deus te honrou nesse verão. Não, amém, glória a Deus, leva eu embora. E eu querendo voltar para a favela. Falei: vamos, leva eu lá para a comunidade de novo, porque... E aí, não, o pastor quer falar com você. Falei: misericórdia. E eu assim, né? Fui parar dentro de uma sala. Ele falou: olha, eu quero fazer um convite para você, pregar num congresso que a gente faz anual. Qual era o congresso? Adonep. Quem que ia pregar comigo? Benihim, Morte Cerulo, não sei mais quem. Eu fui para a Colômbia fazer missões e falei: dia tal eu tenho que voltar, que eu vou pregar lá no Rio de Janeiro. Eu não sabia nem no que eu ia pregar. Achei que era uma igreja. Fiquei 30 minutos passando na porta do Rio Centro e falava assim: mas cadê a igreja, meu Deus? Não tem esse número. Aí eu parei para um policial, o policial falou: esse número é ali no Rio Centro, ó. Esse estádio, esse ginásio que tem aí. Falei: meu Deus do céu. Aí eu pensei assim: quer ver que não vai deixar eu entrar? Como é que eu vou entrar num negócio desse? A hora que eu chegar lá não vai deixar entrar. Cheguei na portaria. E qual é o seu nome? Quando eu dei o nome, ele falou assim: não, o senhor não entra por aqui não. Você dá a volta. Eu falei: está vendo? Eu não ia conseguir entrar. Quando eu dei a volta, irmão, num carrinho velho emprestado pelos irmãos,
abrir um portão lá por trás do negócio do Rio Centro, quando... Por aqui. Quem é você? Vanderlei Carceliano. Ah, teu nome está aqui, ó. Entra lá, para cá, para cá, para cá. Eu fui parar dentro do Rio Centro. Dentro, não é no estacionamento lá na rua, lá fora. Dentro. Meu carro encostou atrás do paredão aqui, assim estava meu carro, subia a escada para pregar. Falei, nossa, que povo chique, que negócio chique é esse aqui. Como é que eu vou pregar aqui? E Deus foi fazendo, e Deus foi agindo. Então, irmão, o agir de Deus é algo tremendo, é algo poderoso. Quantas vezes, então, eu lembro de pessoas, esse farmacêutico, nunca mais eu vi ele. Mas ele que me levou e fez isso, e minha vida foi assim um tempo, meu Deus, nunca imaginei que eu ia viver um negócio daquele. De repente eu estava diante de 15, 20 mil empresários do Brasil inteiro. E eu era o pregador. Vai lá, prega. Falei, meu Deus, prega o quê para esse monte de gente? Para esse povo todo aí. Tudo empresário, tudo. E eu lá, um missionário. E abro a boca e o céu desce, Deus fez e Deus honrou. E louvado seja Deus. Mas a gratidão por aquelas pessoas que falou meu nome, que chamou, que levou, que teve paciência, que me buscou dentro de uma favela, me levou para dentro de uma igreja, depois me levou para outro lugar e colocou, e aí chega e Deus vai abrindo e vai movendo, e você tem que ter gratidão no seu coração, gratidão no seu coração. Ana Frank foi uma jovem que viveu na época do comunismo. Eu visitei a sua casa na Holanda, em Amsterdã. No centro de Amsterdã está a casa de Anne Frank. Uma jovem que ficou muito conhecida por causa do seu diário. E eu aconselho todo mundo ler o diário de Anne Frank. Era uma jovem judia que foi perseguida pelo comunismo. E os seus pais foram mortos, foram para campos de concentração. E dentro da sua casa, os seus pais construíram cômodos de esconderijo. Uma verdadeira casa secreta. Eu estive lá. Você vê um banco e pensa que aquilo ali não tem nada. De repente você puxa um encosto e tem um buraco atrás para alguém se esconder. Para ela se esconder quando viessem os comunistas. Tem uma prateleira cheia de livro, de repente você faz força e aquela prateleira desgruda da parede e tem um cômodo atrás que ninguém conseguiria ver. É uma casa cheia de lugares secretos e ela se escondia ali dos comunistas que vinham perseguindo os judeus. Mataram milhares e milhares de judeus. E essa moça escreve e ficou muito famosa, não só pela sua história, mas pelo diário que ela deixou. E o diário que ela deixou tem muitas frases que impactam a humanidade. Uma delas eu quero deixar para você hoje, e talvez você já tenha escutado em algum lugar. Os mortos recebem mais flores do que os vivos, porque o remorso é mais forte que a gratidão. Os mortos recebem mais flores do que os vivos, porque o remorso é mais grande é maior do que a gratidão. Porque a gratidão dá terno enquanto... Você desse um terno para vestir meu cadáver, irmão? Está repreendido? Sangue de Jesus defender. Você desse um sapo. Olha, pastor, nunca dei nada para o pastor, mas meu sonho é ser enterrado com esse lencinho na mão dele. Aí toma lá esse lenço. Não, irmão, dá lenço para enxugar o suor, as lágrimas enquanto está vivo. Então, a gratidão
com aquela pessoa que está do seu lado, com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, com a sua família, com a sua parentela, com os seus amigos, com quem te ajudou um dia, é para ontem. É para ontem. Ser agradecido, deixar brotar no seu coração uma gratidão por aquelas pessoas que te estenderam a mão e te abençoaram. Amém? Não é só falar um obrigado. Eu lembro que a gente ensinou o Vitor e a Paula falando que existiam palavrinhas mágicas. Então a gente falava para eles, tem palavra que é mágica. Você falou essa palavra, vai acontecer. E eles ficavam assim, olhando. Então você vai aprender a palavrinha mágica. Primeira palavrinha mágica. Por favor. Eles falavam, essa palavra é mágica. É mágica? Quando você pede qualquer coisa e fala ela junto, vai acontecer. A pessoa vai fazer para você. É mesmo? Aí eles iam, quero mamar, por favor. Tá bom, aconteceu, ó, toma, pediu mamar. A Paulo vinha, eu tinha uma bicicleta, aquela e um banquinho na frente, que você põe a criança e sai pedalando e vai levando a criança na frente. E ela falava, vamos, piscina, papai. Por favor. Eu falava, não, agora não vai ter jeito. Eu falava para ela, está fechado. Ela, está fetado? Falei, está fetado. E daí estava fechado. Por favor. Obrigado. A gente tem que aprender, irmão. Falar obrigado. Né? A moçada nova aí, é umas palavras que eu nunca vi, não tem problema. Mas se ela significa obrigado, está tudo bem. Pode falar também. Esbange, is the ground, e não sei o que lá. Eles falam umas palavras que eu não sei o que é esse negócio que vocês falam. Mas se significa obrigado, está valendo. Se significa por favor, está valendo. Se significa gratidão, está valendo. E a gente tem que ser mais grato. Quantas coisas Deus tem te abençoado nessa igreja. E aí tem gente que vira as costas da noite para o dia. Quando avisa, estou indo. E às vezes nem avisa, vai sem avisar mesmo. E pior, cospe no prato que comeu. Consegue falar mal, consegue querer desmoralizar, consegue querer desmontar algo que é de Deus, que coisa. Então falta a gente ser grato, irmãos, gratidão. Você sabe por que eu sou muito grato? E às vezes por coisas tão simples, porque eu sei o que é não ter nada. Eu sei o que é fazer um culto com todo mundo sentado em cima de folha seca, porque não tinha banco. Aí depois arrumava os toquinhos de árvore, de madeira, para poder sentar. Aí eu vejo uma igreja assim, né? Às vezes um instrumento que não sei o quê, tudo dá jeito, irmão, tudo dá certo, conserta, não deu hoje, vai dar amanhã, e nós vamos levando e vamos fazendo a obra de Deus, e graças a Deus, e somos agradecidos. Meu irmão, eu quase vi Jesus antes da hora essa semana, né? E eu fui para um outro lugar e vi aquele gramado, falei, eita, eu não sei o que está acontecendo. Eu só acordei com as mulheres passando, as enfermeiras passando a mão no meu rosto. Vanderlei, ô Vanderlei. Quase que eu disse, por que me arrancou de lá, de onde é que eu estava? Eu estava num lugar assim. É verdade mesmo, que eu não sei se foi um sonho, não sei o que foi, mas foi uma coisa mais linda. Quase vi Jesus antes da hora, irmão. Fui parar no meio de um gramado, um negócio longe, tão grande, tão lindo, tão bonito, cheio de criança. Eu fui nesse lugar, enquanto eu desmaiei. Fui nesse lugar, um monte de criança, e as crianças todas alegres. Tinha umas que cantavam, outras estavam alegres, outras corriam naquele gramado. Só criança que tinha naquele gramado. Falei, nossa, eu já estou vendo Jesus antes da hora, ué. Se eu avançar nesse gramado, eu não volto mais. E as mulheres no meu rosto. Vanderlei, dando tapa na minha cara e botando álcool e não sei o
e já ia arrancar a agulha do seu braço já. Ainda bem que não arrancou, porque já papou, já desmaiei. A segunda vez eu morria. Já morri. Mas a gente ser grato, irmão, ser grato. Aprender a louvar a Deus, a gratidão pela vida. Não, eu não tenho nada para agradecer. Você acordou, pelo amor de Deus. Um monte de gente foi dormir e não abriu os olhos. Você abriu os olhos. Não, mas, pastor, tudo bem. A gente comeu lá, né? Um colchão mole que tem que bater na tábua para ver se amolece. Sangue de Jesus teve misericórdia. Mas comeu, irmão. Então, você está vendo como você pode trocar, em vez de reclamar pelo que tem, é agradecer a Deus porque podia não ter. Aí a gente reclama. Meu Deus, esse ovo também? Eu não reclamo, sabe por quê? Porque um dia, quem me dera ter o ovo, eu não tinha. Aí no dia que eu tenho, Deus, graças a Deus, é ovo mesmo, glória a Deus, aleluia, santa, e vai e agradece ao Senhor por aquilo que Ele tem te dado. Então, gratidão, ela nasce quando você começa a olhar para aquilo que você tem e louvar a Deus e agradecer ao Senhor. Bendize a minha alma ao Senhor. Aleluia, e o louve por todos os seus benefícios. Bendiga a minha alma ao Senhor, aleluia, aleluia. Bendiga a minha alma ao Senhor. Larga de ser rabugento, larga de ser reclamão, larga de ser um camarada que parece que chupou limão azedo, parece que foi batizado no vinagre. Ei, muda a tua cara, muda o teu jeito, muda a tua gratidão, muda teu coração. Comece a louvar a Deus por tudo que você tem. Ainda não é do jeito que eu quero, mas já estou dentro. Ainda não cheguei onde vou chegar, mas já estou vivendo sobrenatural, porque muitos não têm, e o Senhor tem, aleluia, me abençoado, e eu estou aqui, aleluia, vitorioso, em nome de Jesus. Levante as duas mãos aos céus, abra a tua boca, dê o maior glória a Deus. Não jogue fora aquilo que o Senhor tem te dado. Não jogue fora a família que o Senhor tem te dado. Não jogue fora as oportunidades que o Senhor tem te dado. Louve a Deus pelo ar que respira. Louve a Deus pelo sol que amanhece. Louve a Deus pelas estrelas no céu escuro. Louve a Deus e louve a Deus e louve a Deus. E em vez de murmurar, canta. Em vez de murmurar, canta e exalte ao Senhor, porque Ele é fiel, aleluia. Valorize tudo que você possui. Elogie e dê atenção às pessoas queridas. Viva cada momento com alegria e torne parte de uma causa. Você não é uma folha levada pelo vento. Você tem que tornar parte de uma causa. Eu luto pela minha família. Eu luto para evangelizar o mundo. Eu luto para abençoar alguém. Eu tenho uma causa. Qual é a tua causa? Evangelismo? Orar pela cidade, orar pelas pessoas, orar pela sua família. Todos os dias a mulher, 6 horas da manhã, encosta um carro velho, com baldes cheios de comida, que ela faz para o cachorro de rua. E ela passa pelas ruas procurando os cachorros. E ela coloca aquela ração. Então, perto da minha casa, ela foi dando ração para tanto cachorro, que ela fez uma placa e escreveu lá, cão domínio. Existe um cão domínio lá.
Então a vida daquela mulher é preparar aqueles alimentos e trazer para aqueles cachorros. E ela disse: se eu não trouxer e se eu não alimentar, quem é que vai cuidar desses bichinhos? Quem é que vai trazer? Ela tem uma causa e aquilo faz tão bem para ela, tão bem para ela. A maioria das pessoas que entram numa depressão, num quarto escuro da alma, é porque não se envolveram numa causa. Vem para o culto da oração, vem para o culto quarta-feira, em vez de você ficar murmurando, ficar ali trancado, coitado, agora essa luta, olhando para o seu próprio umbigo. Comece a olhar amplo, comece a olhar mais longe, comece a olhar mais largo, e o Senhor te abençoará. Prepare, porque Deus tem dias maravilhosos preparados para você no amanhã. Deus tem dias gloriosos preparados para nós esta semana. Aleluia! Fique em pé, aleluia, e ao Senhor, levante a tua mão, e ao Senhor, dê o teu maior glória a Deus aí, vai. Isso, dê o teu maior glória a Deus. Nunca mais faça um culto rabugento, nunca mais vá para o mercado dizendo: eu só tenho isso. Não, você tem aquilo que Deus tem te dado. Alguém não tem nada e o Senhor tem te abençoado. Levante as mãos aos céus. Gratidão, agradecimento, oração de agradecimento. Hoje é o culto das primícias, e a nossa primícia nada mais é do que gratidão, nada mais é do que louvor, nada mais é do que a nossa gratidão àquele que dá semente ao semeador, aleluia, aquele que supre as necessidades. Em nome de Jesus, eu arranco agora essa tristeza, essa mágoa, essa depressão, em nome de Jesus. Esse desânimo, ele vai embora agora, e sobre a tua vida a bênção, 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 a bênção de Deus. Aleluia. Aleluia, receba sobre a tua vida agora esse toque, essa presença gloriosa do Senhor que te diz: seja feliz, porque eu sou teu Deus. Seja feliz, porque vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. É proibido murmurar. Vira para quem está do teu lado e faça: